Graça e paz, eu sou o pastor Januí Mamedes. Você está no CAB, curso de atualização bíblica. Eu falei com você sobre a conversão de Saulo, falei com você da primeira viagem missionária, da segunda viagem missionária. Hoje eu quero falar a segunda parte da terceira viagem missionária, porque eu já passei o vídeo da primeira parte da terceira viagem missionária. Terminamos lá em Éfeso. Paulo viveu momentos tensos lá em Éfeso. Paulo mexeu com a questão financeira dos ourives. Lembra? História? Então, depois que o tumulto passa, lá no capítulo 20 de Atos, cessando o tumulto, começa assim o capítulo 20, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de confortar os discípulos, então ele partiu para a Macedônia e continua a viagem. É claro, foi uma viagem duradoura, porque só em Éfeso ele ficou 3 anos. Então acaba o tempo dele lá em Éfeso. Aí ele vai para Troade, né? Mas é bom, é interessante mostrar que o finalzinho dessa perícope, logo no início do capítulo 20, o versículo 6 diz assim, depois de dias dos pães asmos, navegamos de Filipos em 5 dias. Fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Onde passaram uma semana? O que Lucas está falando? Quem encontrou com eles? Estes homens aqui: Aristarco, o segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia. Então estes aí, né, foram antes, esperaram lá e lá eles se encontraram. Ou seja, Paulo estava com uma equipe grande agora, né? Depois que cessou o tumulto em Éfeso, ele foi para lá. Só que Paulo estava tentando ver Tito, né? Ele registra isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Leia aí. Eu vou colocar para você escrito aqui, para você poder guardar esse texto, e você lê. Hoje tem muita coisa para falar, mas você lê. Paulo mesmo fala sobre isso. Ele ficou até um pouco triste, desapontado, preocupado por não ter encontrado Tito, mas é bom saber que ele encontrou Timóteo. Lucas coloca aqui que Timóteo estava lá, né, com as outras pessoas, tá? Paulo estava com uma delegação que envolvia outras igrejas, gente de Bereia, gente de Tessalônica, gente de Derbe, gente da Ásia. Então os de Éfeso, que é a Caia, eram os mais ricos, e os da Macedônia eram os mais pobres, mas todos esses estavam participando, envolvidos nessa grande obra missionária do apóstolo Paulo. Bem, é bom a gente olhar o versículo 7, diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Olha, alguns comentaristas dizem aqui que aqui foi a ceia do Senhor. Primeiro dia da semana, domingo. Partir o pão, a ceia do Senhor. Outros já dizem que não, mas é bem provável que seja a ceia do Senhor. Tá bom? Eles estavam lá reunidos, e aí um jovem, né, Lucas destaca isso, o nome Eutico, estava lá no terceiro andar. E começou a ficar com sono, O texto diz, Lucas diz que Paulo se alongou no discurso. O que começou a entardecer foi até a meia-noite. E Paulo está falando, e o camarada caiu de lá. Eutico caiu, foi levado como morto. Paulo desceu rápido, deitou em cima dele. Eu lembro do episódio, né, do profeta também, quando curou uma criança. E aí Paulo diz assim, a vida ainda está nele. E aí ele volta, as pessoas possivelmente levam vivo, assim diz o texto de Lucas, e aí Paulo pensa, vai embora? Ele retorna, e o povo continua no discurso. Paulo continua e vai embora, aí não tem mais hora, o discurso continua e vai embora. É uma experiência interessante que Paulo teve. Depois, Paulo embarca em Assos e chega a Mileto. Paulo resolveu, porque o pessoal foi de embarcação e Paulo foi a pé. Será que ele foi sozinho? Será que ele foi com outras pessoas? Será que ele quis fazer alguma coisa?
Bem, não dá para saber. Eu quero dizer para você o seguinte: às vezes a pessoa que trabalha com uma multidão quer sair para um momento mais sozinho, pensar, né? Ou com alguém especial para conversar. É bom. Às vezes eu faço caminhada, eu sei que eu preciso caminhar todo dia, eu realmente tenho falhado nisso, mas quando eu faço uma caminhada, às vezes eu boto um fone no ouvido e fico andando no condomínio. Não é nem só porque eu preciso disso para a parte física, mas às vezes é bom você estar, né, ali conversando com você mesmo, respirando. Paulo prefere ir caminhando. Se você olhar no mapa, né, vou mandar o mapa para você, você vai verificar que não é tão longe. Quer dizer, claro, você tem que fazer o cálculo ali, né, dos quilômetros, mas eu vou passar isso para você. Mas Paulo prefere, não sabe se ele foi a pé ou se foi num cavalo, mas sabe é que ele preferiu ir por terra, assim o texto diz, tá? Ele decidiu ir por terra, quem sabe queria ficar só. Aí Paulo entra na embarcação e a embarcação vai para Mileto. Mas uma outra coisa interessante, Paulo diz assim: não vai dar tempo de passar em Éfeso, eu preciso chegar a Jerusalém em tempo hábil para o dia do Pentecostes. Sendo assim, não vai dar tempo de Éfeso. Ele sabia que se fosse a Éfeso ia demorar, tinha ficado lá tanto tempo e tal, passou um bom tempo, e ele então marca para os presbíteros de Éfeso, os líderes, os anciãos de Éfeso, se encontrarem com ele em Mileto. E aí eles caminharam, como foi avisado, não sei, né? Mas eles foram avisados, não tinha naquela época internet, WhatsApp, nada disso, alguém foi correndo lá avisar e retornou, e os presbíteros então foram. Foi uma reunião maravilhosa, foi uma reunião tremenda, onde o apóstolo Paulo abriu o coração, onde tocou no coração daqueles homens também. Então ali em Mileto, ele abre o coração. Paulo queria falar com aquela liderança. Do versículo 17 até o 35, do capítulo 20, é um longo texto, né? Ele destaca que ele serviu com toda a humildade, e serviu mesmo, era uma pessoa humilde. Ele destaca que foi pastor, que foi missionário, tanto cuidou de ovelha como anunciou Jesus Cristo para aqueles que não conheciam Jesus Cristo. Ele diz que tinha só um desejo: concluir bem a carreira dele, concluir com alegria, concluir sabendo que estava fazendo o que era certo. E ele declara que a missão dele era uma missão para com o Senhor. Foi o Senhor Jesus que deu a ele essa missão. E aí ele passa a falar deles: assim vocês devem cuidar da igreja. Cristo comprou a igreja. Presbíteros, líderes, cuidem da igreja, porque ela é do Senhor. Cuidado com os lobos. E vai aparecer. E aí no finalzinho, uma despedida emocionante. Eles oram e choram. Leia com calma esse texto, é lindo. Atos 20, do 17 ao 35. Mas a história segue, a caminhada segue, a missão segue, a viagem segue. E aí no capítulo 21, do 1 ao 16, né, Paulo vai passar por algumas situações interessantes. Eu destaquei aqui alguns versículos. O versículo 4 do capítulo 21. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Olha, começa. Paulo tem não é só um alerta, não, tem 3 alertas para eles, assim, ó: não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. Paulo ouve, né? Ouve o que falam para ele, mas continua. Passados aqueles dias, tendo nós retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Olha que cena linda para ser colocada num filme. Eles foram seguindo até lá, eles pegaram a embarcação e eles ficaram ajoelhados na praia, orando, despedindo do missionário Paulo e da sua equipe. Que coisa linda! Você tem ideia do que estava acontecendo ali?
E aí a história vai seguir. Paulo vai para Cesareia. E aí ali, né, eles chegaram a Cesareia, eles foram para a casa de um nome conhecido, Filipe. Filipe é aquele que foi eleito entre os diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Filipe foi um missionário, logo de cara foi um dos primeiros a fazer uma viagem missionária, foi para outro país logo pregar a palavra. Claro que tudo pertencia a Roma, né? Mas de alguma forma era um outro lugar, era um império que existia, o Império Romano, mas ele atravessa a fronteira, nós falamos de país hoje, de um país para outro, né? E ele prega a palavra. Filipe foi um homem que pregou com ousadia, e diz o texto que ele tinha 4 filhas, ó que interessante, as 4 profetizavam. Profecia é falar da palavra, né? Falavam da palavra e falavam coisas certas. Lucas vai destacar essas meninas como que profetizavam, sendo assim, então, né? Elas falavam da palavra de Deus. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Eles ficaram lá mais alguns dias. E aí desceu da Judéia, veio da Judéia, um homem chamado Ágabo. Ágabo aparece no capítulo 11 também, fazendo uma outra previsão. É importante lembrar, no capítulo 11, versículos 27 e 28. Eu vou ler para você, dá tempo ainda? Ó, capítulo 11, 27 e 28. Olha quem é esse Ágabo. Também um profeta, reconhecido. Diz assim o texto. Aqui. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender que pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então Lucas coloca a profecia e já diz quando ocorreu a profecia. Esse Ágabo agora estava lá na casa de Filipe, ou por lá. E aí o texto diz que ele estava lá na casa de Filipe e fez uma outra profecia, né? Ó, eu fui aqui, fui para o texto errado. Não vou cortar não, tá? Aí diz assim o texto, ó: e vindo a ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto. Você fala assim, como é que pode um cinto, tirar meu cinto aqui para você ver, um cinto, tirei, um cinto dá para fazer isso, juntar a mão e o pé, balancei, e o pé, não dá, né? Então, sendo assim, não era esse tipo de cinto, uma corda, então dava mais de uma volta, tá certo? Mais de uma volta. Aí ele pede a Paulo, Paulo dá, vamos ver o que vai sair daí. E aí você pensa assim, Paulo agora não vai para Jerusalém, né? O profeta, confirmado, profeta, um homem que já tinha feito outras previsões que deram certo, né? Certamente Paulo não vai. Olha o que Paulo responde. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vocês estão fazendo isso tudo aí, dizendo assim, Paulo não vai querer ser preso, Paulo vai ficar com medo de ser preso. Olha só, quero dizer para vocês o seguinte, eu não estou nem só, nem estou com medo, nem só isso, eu estou pronto não só para ser preso, como também para ser morto. Aí Lucas vai dizer, como não teve jeito, não deu para segurar, eles foram. E aí Paulo chega a Jerusalém. Estamos no finalzinho da terceira viagem missionária. Paulo chega a Jerusalém, procura os irmãos, é recebido com muita alegria. No dia seguinte, Paulo vai se encontrar com Tiago, que é o líder da igreja, o irmão de Jesus, e os demais discípulos. Saudaram tudo, e Tiago dá um conselho para Paulo. Olha, o negócio é assim, você está tendo problema com os judeus.
você tem pregado com os gentios, você tem pregado contra a circuncisão. Ele não fala diretamente, mas é isso que está nas entrelinhas. Para fazer uma média com os judeus, paga um voto, vai no templo. Paulo aceita a proposta de Tiago. E aí você dá uma lidinha aí nessa parte final. Ele diz assim, ó: toma-os. Ele apresentou a ele algumas pessoas, 4 homens. Falou assim: toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Bem, não é bem assim, né? Mas Paulo não queria problema com os judeus. Paulo queria ter a oportunidade de continuar pregando o evangelho. Ele vai e segue o conselho de Tiago, que era o líder da igreja. Vai lá, leva aqueles 4 rapazes, os homens, paga o voto, ou seja, raspa a cabeça, paga o voto, até financeiramente ele paga para eles também cumprirem o voto. E quando Paulo está no templo, ele é preso. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Eu quero ficar por aqui. Aqueles mesmos judeus que estavam perseguindo ele lá na Ásia, a Caia, que estavam perseguindo ele naquelas cidades, vieram aqui, encontraram Paulo, prenderam Paulo, e a história vai desenrolar. Eu quero falar com você na próxima semana da viagem de Paulo a Roma. Eu não vou passar por todo esse processo aqui, eu já falei isso quando dei o estudo de Atos, mas eu quero deixar para você esse registro da maravilhosa viagem de Paulo. Como sempre, muito emocionante. Como sempre, dá medo só em pensar. Um homem preso e com vários presos ali, passar por aquela situação e ser abençoado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos estudar a Bíblia juntos? Olha, na semana que vem terminamos a história de Paulo e aí vamos entrar na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. E eu convido você, não custa nada, tem que ter um tempo para dar uma estudada na Bíblia e participar dos nossos testes. Deus abençoe a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela força. Tudo bom? Graça e paz.